Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, cada vez mais perto, agora já, para o mundo inteiro, aqui agora. A pergunta dessa semana é, tem meia desculpa? Né? É o coração completo ou é o coração pela metade? A resposta é que não. A desculpa, na verdade, o perdão, o pedido de perdão e o aceite do perdão deve ser completo. A gente está na Parashat Hukat, essa é a segunda Sihá, a gente está no projeto Likutei Sihot, de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch, esse é o volume 28 de Sihot do Rebbe. A gente está no Sefer Bamidbar, esse é o capítulo 21, e fala que o povo pecou, reconheceu que pecou, Vavor Ha'am El Moshe, e o povo chegou para Moshe e falou, Hatano, a gente pecou, que a gente falou mal de Hashem, de Banu Bashem, a gente falou de Hashem, e então o povo pede para rezar para Hashem, pedir para Hashem, se conectar com Hashem, Itpalel El Hashem, e tire da gente essa Nahash, essa cobra que estava matando muita gente. Então, vai para o Moshe rezou pelo povo, Be'ad Ha'am. Depois fala que Hashem falou para Moshe, a Selerá Saraf, você faz para você uma cobra, que é um tipo de cobra chamada Saraf, que queima, como essa que estava queimando o povo, e você vai colocá-la, essa cobra, essa escultura de cobra, essa forma de cobra, num bastão, num mastro, e aí, quando a pessoa for mordida pela cobra venenosa que está matando, ela vai olhar para essa cobra no mastro, ela vai ficar curada, ela vai viver. Inclusive, esse é o símbolo da medicina no mundo inteiro, que é esse bastão com a cobra em volta. E aí Moshe diz que Moshe fez essa Nahash de Nehoshet, essa cobra de cobre, que também funciona em português, né? Usou a linguagem que se compõe da própria palavra, e aí colocou sobre o mastro, e quem foi mordido foi curado, olhava para cima, que o mastro era para cima, olhava para a cobra e era curado. O Rashi fala sobre esse versículo 7, o que é esse vai para ler Moshe, o que Moshe rezou. O Rashi fala que daqui, justamente daqui, que a gente aprende que quem pede perdão, desculpa para você, que a pessoa não deve ser cruel e ter ressentimento em perdoar. Deve perdoar de bom coração. E assim está ligado com, está explicado no Midrash Tanhumá, que a gente vai ver mais adiante, que o Midrash traz esse verso de Vayerá, quando aconteceu o episódio de Avimelech com Sará, esposa de Avraham, e aí fala que Avraham vai para Avraham, ela Eloquim, o Avraham rezou para Hashem, vai para Eloquim, e Hashem curou Avimelech, e então as pessoas da casa dele, tanto é que a esposa dele e as suas concubinas, etc., e aí depois eles tiveram filhos, né? E depois também traz um episódio em Iov sobre esse tipo de perdão que deve ser feito de todo o coração, sem deixar nenhuma mágoa ou ressentimento. Porque Rashi diz que só aqui se aprende a não ser cruel com quem pede desculpas, com quem pede perdão. Isso também é trazido no Talmud, em Bava Kama, nas leis de quem causa algum prejuízo, etc.
no capítulo, na página 92, Aleph, a própria Mishnah fala, mesmo aquele que dá o perdão, não é perdoado até que a pessoa pede para ele que seja perdoado. Como é falado, aí traz justamente o Pasuk de Avraham, que Abraham fala, agora então devolva a minha esposa. E como é que a gente aprende que não deve ter nenhum ressentimento? Porque depois o Abraham vai e reza por ele para Hashem. E aí Hashem vai e perdoa Avimelech e cura Avimelech. Ainda mais que lá no caso de Abraham, a novidade é ainda mais contrastante, porque tratou-se do rapto da esposa do Abraham, que é uma coisa muito séria. E fala que ele rezou logo para que Avimelech fosse curado, enquanto que aqui, com Moshe, a pessoa ainda tinha que olhar para a cobra no poste para depois ser curada. Pode ser que no sentido literal, que é o que o Urash explica, justamente aqui teve o pedido de perdão, porque aqui fala que o pedido de quem fez o pecado, quem fez o erro, que o povo fala, Vayomru Hatano, a gente percebeu que pecou. Que é uma coisa que a gente tem que fazer para poder sentir essa techuvá, a vontade de querer voltar para o caminho certo. Diferentemente do Avimelech, que não aparece que o Avimelech reconheceu isso, pelo contrário, fala, vai crer Avimelech Abraham, Avimelech, o rei que tinha pego a Sará para ficar, né, para ele, aí ele fala, o que eu fiz para você? Qual foi o pecado que eu fiz para você? Que você me trouxe essa desgraça, essa praga, essa maldade? Que não deve ser feito. Pelo contrário, Avimelech se queixou contra Abraham. No Talmud também, a Tosefta diz que deve pedir piedade, mesmo que lhe peça perdão por tê-lo prejudicado. Então, é diferente no caso aqui. No fundo, a questão só aumenta. Por que não aprendeste de Abraham? Quando Avimelech nem lhe pediu desculpas e mesmo assim o criticou, e mesmo assim Abraham foi lá e pediu para que ele fosse perdoado, para que ele fosse curado. Em todos os casos, poderíamos imaginar que não teve o perdão por ter sido prejudicado. Assim como Abraham rezou pelos habitantes de Sodom, sem ele pedir para eles serem perdoados. Ele só pediu para que fosse feito a cura. Só o resultado. Aqui também aparece Moshe rezando pelo povo e, no fundo, em todos os casos, sim denota perdão por parte deles serem perdoados, aqueles que fizeram alguma coisa errada. Podemos dizer, então, que Rashi entende que realmente não precisava pedir desculpas. Como no caso de Avimelech, que Avimelech fala, ele explica, se justifica, falando, ele não falou para mim que era a irmã dele. Qual o problema de eu pegar a irmã dele? E ele fez tudo isso sem nenhuma culpa. Hashem também atesta que não houve nada, então que não teria motivo, aparentemente, para Avimelech pedir desculpas, meia ou inteira, um perdão pelo que ele fez de errado. Porque Hashem fala, Elohim, Bachalom, apareceu para ele num sonho e falou assim, eu sei que você quis fazer algumas coisas, mas que acabou que você não fez nada, porque eu não deixei você nem tocar nela. E agora você devolva a esposa dele, porque ele é um profeta e ele vai rezar por você. Mas pelo verso em que Avimelech precisa apaziguar Abraham, entende-se que sim precisar pedir desculpas. Porque está escrito que vai cá o Avimelech fez questão de recompensar Abraham,
Então, ele não faria isso de graça, foi porque ele percebeu que alguma coisa errada ele fez. Então, teria que pedir desculpas pelo ter feito aquilo tão grave. E aí, ele devolveu a Sará, a esposa de Abraham. Rashi, nesse verso 14, explica, vai ter no Abraham, deu a Sará para Abraham, ou deu todas essas coisas para Abraham, para que ele fosse apaziguado e que Abraham rezasse por ele. Todas essas coisas que ele deu para Abraham em compensação foi para incentivar Abraham a pedir a sua cura. Não importa as intenções do Avimelech, o pecado foi enorme. Então, a prova aqui que mesmo assim Abraham pediu por ele, pediu para que ele fosse perdoado, é uma prova maior ainda de alguém perdoar a pessoa que fez alguma coisa ruim com ele e pedir para ser curado, mesmo que a pessoa não tenha pedido expressamente. Podemos dizer que a inovação aqui com Moshe não é na essência do perdão, mas no seu modo. A gente vai entender que a Mehilá pode ser feita de vários modos. Isso é fundamental a gente entender. A Mehilá é o perdão para a pessoa que fez alguma coisa errada. Primeiro, a pessoa perdoa o outro que fez alguma coisa errada só para que o outro não seja castigado. Quer dizer, perdoa o pecado que o outro fez. E aí a pessoa não é castigada. O segundo nível é, além disso, de perdoar o pecado que a pessoa fez, a pessoa não tem nenhum ódio no seu coração. Ela perdoa quem pecou. Não só o pecado que ela fez, mas ela também está livre, está limpa. E a terceira é um perdão de todo o coração, se apaziguando completamente. E aí também extrai completamente o pecado, não fica nenhum rastro, nenhuma sombra do pecado. E obviamente que perdoa também aquele que pecou. A consequência prática entre essas diferenças é que, no primeiro caso, quando o objetivo da pessoa é só que o outro não seja castigado, por causa desse pecado que foi feito contra ele, ele se prepara e faz só até quanto o castigo do outro interfere com esse pecado específico. Mais do que isso ela não faz, porque está ligado com o pecado que foi feito, a falta, a gravidade do que foi feito de ruim. No segundo caso, especialmente quando a pessoa que está perdoando é de bom coração, faz de bom coração, ele se importa com o bem do outro. Então, ele investe mais para que o outro seja perdoado, porque quer que ele fique limpo. Não só que não tenha o pecado, mas que a pessoa que fez o pecado seja limpa. E no terceiro caso é mais ainda, porque chega até o ponto de, antes do pecado ter acontecido, como se nada tivesse, limpa completamente a ficha. Essa é a diferença entre o pedido de Abraham e nossa paraxá de Moshe Rabbeinu. Porque no caso de Abraham fala, vai palel Abraham ela Elokim, varapei Elokim es Avimelech, vetistó, ve'amchotav, ve'yeler. Foi só para que Avimelech fosse curado, que fosse removido o castigo dele e de sua família. Nossa paraxá, Moshe não pediu simplesmente para Hashem, ele pediu pelo povo. Vai palel Moshe be'ad ha'am. Ele estava interessado naquele que fez o erro, que ele ficasse com a ficha limpa, que ele ficasse bem, não só que apagasse o arquivo dos pecados, mas que a pessoa ficasse, o povo ficasse completamente limpo. Moshe se importava de verdade, verdadeiramente com a situação do povo. Por isso que Hashem fala para Moshe, faça um seraf para si, acelerar seraf, porque eu quero que você faça parte da cura. Em princípio teria que vir do coletivo, do tzibur. Foi o povo que pecou, então o povo é que tem que fazer o processo de cura. Porque eles que tinham que pedir perdão. Hashem fez de um modo que ficasse claro que Moshe se importava muito com o que aconteceu com o povo. No modo de da tua parte. Moshe estava do lado da defesa do povo e não da acusação pelo pecado que foi feito. O objetivo não era apenas curar, tirar a doença, tirar o pecado, tirar o erro, mas que o povo olhasse para cima, voltasse em teshuvá, entregasse seus corações para Hashem. Por isso Moshe teve que colocar em cima no macho como instruído por Hashem. Assim como Rashi traz no versículo 8, Verbit olhou. O que quer dizer isso? Que se
a cobra mordesse a pessoa, ela olhava para cima, porque não era tão rápido assim para se curar, mas sim que tinha que olhar para cima com intenção, com kavaná. E os sábios dizem que perguntam, mas como é que pode? A cobra é que vai fazer morrer e que vai fazer viver? Não. É que quando a gente olha para cima, Klafei Mala, quando a gente olha para cima e a gente entrega nossos corações para Hashem, que está no Shamaim, que está em todo lugar, que está em cima, e embaixo também, mas em cima a gente vê mais Hashem, e a gente se curava, como está no Tratado de Rosh Hashanah. Por isso a cura não veio logo, como em Avraham, que foi pedido e foi dada logo a cura. O objetivo não era só a anulação do castigo, não era só limpar, apagar o passado, mas sim era elevar o passado. Então tinha que passar, tinha que ter um tempo para poder reconstruir, para poder resetar e refazer o modo como a pessoa passou a se tornar depois, completamente limpa, renovada e mais elevada. A ideia de não ser cruel e de não ter ressentimentos e aceitar desculpas em geral, isso a gente aprende a Avraham mesmo. Mas o perdão verdadeiro, aprendemos justamente aqui, com Moshe, que é o perdão total, limpo, sem nenhum ressentimento. Diferentemente de quem dá tzedakah, mas contra a vontade, por exemplo, né, de coração total, que perde o seu mérito, porque mesmo que dá 1000 moedas de ouro, mas não está com o coração completamente entregue. O Rambam usa várias linguagens para o que deve perdoar, para que não tenha ressentimento. Pelo menos em menos de 3 pedidos tem que perdoar a pessoa que está pedindo perdão. Nas leis do caráter humano, na Lechot Deot, né, ou características humanas, ou disposições humanas, nas leis de Shuvá e nas leis de agressão, né, de quem agride e quem é agredido. Nas leis de Deot, disposições humanas, o Rambam fala que se a pessoa voltou atrás e pediu desculpas, precisa perdoar e que a pessoa não deve ser cruel com ressentimento. Nas leis de Teshuvá e de agressões, fala que é proibido ser cruel. Depois, nas leis de agressão, né, agredido e agressor, o Rambam detalha quando e como deve perdoar. E nas leis de Teshuvá e de caráter humano, detalha outras coisas, que seja bom de ser apaziguado, que a pessoa não deve ser fácil, deve ser difícil para ela ficar com raiva, e deve perdoar de todo o coração. E que a pessoa não deve se vingar, não deve dar lição de moral, eu vou fazer isso para você, mas você não fez isso para mim. E esse é o caminho da descendência de Israel. Chegando no final, a explicação para tudo isso está ligada com 3 níveis de perdão, está ligado com essas 3 leis em lugares diferentes que o Rambam fala. No primeiro nível, nas leis de agressão, o Rambam está tratando das leis ligadas à anulação do castigo, ficar com a ficha limpa, limpar o arquivo. No segundo caso, nas leis de Teshuvá, o Rambam não está tratando particularmente de algum tipo de pecado ou castigo, mas sobre a Teshuvá do pecador, para que ele fique bem, para que ele se eleve, para que seja de acordo com a vontade de Hashem, que a pessoa fique totalmente curada. No terceiro, nas leis sobre disposições humanas, o Rambam fala sobre o perdão como parte das características do ser humano, daquele que está perdoando. É diferente, é aquele como a pessoa deve ser em geral. Né? Mesmo que não tenha alguém de quem perdoar, a pessoa tem que ser uma pessoa boa. Que fala, quando alguém pecar para você, você não deve ficar calado, ficar isolado. Você tem a mitzvah lá, você deve avisar para ele que você se sentiu mal com isso, perguntar por que ele fez um pecado com você, para despertar nele a teshuvá, para que ele passa a ficar bem e pedir para você desculpas, e você deve então aceitar desculpas como o Avraham aceitou em relação a Avimelech e rezou por ele. Terminando, a gente aprende do Tehillim
capítulo 147. Magid Devrav Yaakov, o Kabbalah Patav de Estrela, que Hashem faz aquilo que a gente faz aqui. Do mesmo modo que a gente cumpre mitzvot aqui, ele também faz isso lá em cima. Então, assim como é o nosso jeito, o jeito do nosso povo, que tem um coração certo, que a gente perdoa de todo o coração e com a alma de verdade, e a gente perdoa logo, até o ponto que Rambam escreve que aquele que se apressa a perdoar é prezado e admirado pelos sábios, como está nas leis de agressão, né, de quem agride, quem é agredido, no capítulo 5. Que a gente é assim que a gente corre para perdoar e perdoa de todo o coração, e é muito prezado isso. Muito mais ainda Hashem. Se a gente faz desse modo, Hashem faz mais ainda. Ele corre para nos perdoar por todas as coisas que não devíamos ter feito no modo de graça. Hashem faz isso com graça, ren, bondade, chesed, piedade, rachamim, de modo revelado, tov anire ve'aniglia, modo revelado e visível. E a essência desse perdão, que Hashem é assim e faz isso por nós, nos ajuda a fazer techuvá logo. E assim a gente faz techuvá, logo a gente é redimido. A Geulá vem completa, verdadeira, amitit, ushlemá, agora já, para todos nós. Amém, Ken Yerason, Mashiach now.